What's up, guys? Cheguei! E no vídeo de hoje eu vou falar, vou te explicar, vou te mostrar por que você não está tendo sucesso na sua vida. E isso vem de uma pessoa que estuda o sucesso desde muito nova. Desde os 15 anos, sempre gostei muito de ler livros. Nos últimos 2 anos eu li 18 livros sobre sucesso. Tô sempre tentando me atualizar e tentando entender o que é sucesso, especialmente porque sucesso pra mim pode não ser sucesso pra você. Por isso eu não vou falar de uma forma específica, especialmente na área de finanças ou de leilões, que são os vídeos que eu trago aqui. Mas eu vou falar de sucesso de acordo com o livro do Napoleon Hill, que é a chave Master, e tem muitos treinamentos que fala também sobre Master Key. Gente, me desculpe se às vezes eu não faço a tradução de uma forma correta, assim, específica do inglês para o português, é porque às vezes eu leio o livro em inglês e falo aqui a minha interpretação. Então esse canal é muito meu e aí a interpretação é de acordo comigo, mas eu quero aqui passar para vocês um pouco de conhecimento através de 3 passos sobre como você pode mudar a situação que você está tendo, que não é uma situação de sucesso. Ou seja, de repente você não tá feliz, você não tá satisfeito no seu resultado com o relacionamento, no casamento, no namoro, na solidão, não tem ninguém, na parte profissional, na parte financeira, na parte espiritual. Isso aqui, ele vai conseguir essas regras e essa reflexão e esse método, ele vai conseguir se aplicar pra... Desculpa, gente. Para diferentes áreas da sua vida. Então, fica ligadinho que esse vídeo é muito bom. E não passa o vídeo, porque são 3 passos e um complementa o outro. Se de repente você passar o vídeo pro final, você perder o passo do meio, não vai fazer sentido. Só vai fazer sentido no final do vídeo. Então, vamos começar. O primeiro passo, que inclusive o Tony Robbins, no treinamento dele, fala, para você entender o que é consciente e o que é subconsciente. O que eu quero dizer? Como que isso funciona? Vou tentar explicar com a minha simplicidade. Você sabe que eu sempre tento ser muito simples aqui para eu conseguir explicar para uma criança de 5 anos até para um velhinho de 70 anos. O seu consciente é aquilo que você faz pensando. Vou dar um exemplo. Quando eu estava aprendendo a dirigir, gente, eu sentava no carro, primeiro que já me dava a crise do shake, né? Eu ficava nervosa, eu começava a suar e eu ficava pensando, ok, eu preciso olhar no retrovisor. Isso é consciente, eu preciso olhar no retrovisor, eu preciso passar a marcha. E eu lembro que quando eu ia passar a marcha, eu olhava, o meu instrutor ficava maluco, ele falava, meu Deus, a gente vai bater aqui. Quando você for passar a marcha, você não pode olhar pra trás. Aí o que eu comecei a fazer? Treinar passar a marcha, né, primeira, segunda, terceira, quarta, treinar passar a marcha com o carro parado, porque quando eu fosse dirigir, eu já deveria sentir o carro e lembrar o movimento de trocar a marcha para eu poder dirigir e não precisar olhar para o câmbio na hora de trocar a marcha. Isso é tudo consciente. Com o passar do tempo, você vai treinando, e o que acontece? Você começa a fazer de forma subconsciente, você aprendeu um padrão. E o Tony Robbins, ele fala muito sobre isso, né? Sobre o menino que fez uma gracinha na escola, todo mundo riu, e ali nasceu um comediante, porque ele entendeu um padrão. Se ele fizer piada, as pessoas riem e vão gostar dele, de repente. Enfim... Quando eu começo a dirigir sem ter que pensar, olha o retrovisor, olha aqui, isso já foi pro meu subconsciente. Então, entenda o que você faz que é consciente e o que você faz que é subconsciente. E quais são os padrões que você tem que já são subconscientes, porque todos nós, seres humanos, a gente vai desenvolvendo padrões com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos. Nós vamos desenvolvendo padrões diferentes do nosso subconsciente. Tem coisas que a gente faz que a gente nem entende por que a gente faz. Por quê? Já tá no nosso
subconsciente. E é muito legal, e eu gosto muito de dar exemplos sobre academia, sobre esporte, sobre musculação, porque desde os 15 anos, eu vou fazer 40 agora, desde os 15 anos eu malho, vou pra academia, tô sempre procurando um esporte diferente, né? E aí, eu ouvi uma pessoa falar assim, praticar traz a perfeição. E isso não me soa correta. Por quê? Praticar correto traz a perfeição. Então, muitas vezes, a gente tá trabalhando no nosso consciente para levar para o inconsciente, para fazer algo de forma automática, mas eu não pratiquei certo. Então, praticar não traz a perfeição. Se você tá tentando mudar um padrão, se você tá tentando mudar algo, vou dar outro exemplo aqui, aquela amiga que você tem, que fala que tem o dedo podre, né? Que só escolhe o homem errado, o cara que trai, o cara mulherengo. Anyway, ela tá tentando mudar um padrão. Mas esse padrão, ele foi estabelecido porque de alguma forma, em algum padrão de família ou de experiências que ela teve, ou a avó, a mãe e ela, o padrão também pode estar muito ligado às gerações anteriores, estabelece ali um padrão. Então, só praticar não quer dizer que você vai trazer a prática, mas a prática perfeita, ela traz a perfeição. Então, não é só porque você tem praticado algo que aquilo vai se tornar perfeito. Inclusive, na musculação. Se você está fazendo um movimento errado, fazer essa prática errada, ao invés de te levar à perfeição e te levar para o objetivo que você quer, essa prática, ela vai te trazer dor, ela vai te trazer uma experiência ruim e você vai criar ali um padrão de que a musculação é algo ruim, o crossfit é algo ruim. Porque eu já tive várias pessoas que foram fazer o crossfit e se machucaram, então elas não são a favor. Crossfit é algo perigoso, não vá. Crossfit é algo ruim, não vá. É porque a pessoa fez a prática da forma incorreta e aquela prática, ela não levou essa pessoa à perfeição. Qual que é o ponto daqui? Subconsciente e consciente, qual que é a diferença? Com o subconsciente, você consegue fazer as coisas muito mais rápido. E isso pode ser você vencer muito mais rápido ou você ser derrotado muito mais rápido. Você alcançar o seu objetivo muito mais rápido, que é esse objetivo de repente, ter uma família, ter uma situação financeira estável ou uma liberdade financeira, ou na sua profissão, de repente no seu trabalho, você quer ter uma promoção. E aí, se você coloca a ação correta, a prática perfeita, você vai conseguir fazer as coisas utilizando o seu subconsciente e você vai ter muito mais velocidade na sua prática, porque a sua prática ela vai estar no subconsciente. Por exemplo, quando eu comecei a dirigir, eu ficava nervosa, em choque. Então, eu ficava assim, olhando, olha o retrovisor, olha o retrovisor. Aí, eu lembrei de colocar o cinto. Eu dirigia muito mais devagar. Depois que essa se tornou uma prática e o meu subconsciente entendeu, aprendeu e praticou, eu já consigo dirigir e passar maquiagem, né? Que não deveria, mas eu já consigo dirigir e dar comida pro meu filho aqui atrás, dirigindo, que ele tá gritando, tentar dar água, arrumar qualquer situação. Ou seja, a velocidade que o meu cérebro funciona quando eu treinei esse meu subconsciente, ela é muito mais rápida. O segundo passo que eu vou falar aqui agora, você já entende o seu consciente, seu subconsciente. Você sabe que você faz coisas conscientes e você sabe que você faz coisas que você não está consciente, mas que você precisa entender qual é o seu padrão. E esse é o número 2, o passo número 2. Entender o padrão. Por que você precisa entender o padrão? Aqui em casa, principalmente com meu marido, a gente fala muito sobre be aware. Você ter consciência. Você tem consciência do que você está fazendo? Do que você está falando? Ou você está apenas
trabalhando com o seu subconsciente, com algo que você treinou anos da sua vida ou na sua infância e você não tá tendo os resultados que você quer porque você está atuando com o seu subconsciente que foi treinado de forma errada. Nossa, gente, parece simples, mas isso é muito profundo. Coisas que você faz que refletem um padrão que você não gostaria de fazer. Vou dar um exemplo aqui para vocês, de que eu vejo em muitos imigrantes aqui nos Estados Unidos. Trabalhar duro para ganhar dinheiro. Eu preciso trabalhar duro para ganhar dinheiro. Esse é um padrão que foi estabelecido pelas pessoas porque... inclusive por mim, tá, gente? Eu pensei aqui agora, eu usei o exemplo de outros imigrantes, mas esse é um padrão que eu seguia. Ai, faltou dinheiro? Ai, eu vou trabalhar duro agora pra fazer dinheiro. Será que trabalhar duro é realmente necessário pra fazer dinheiro? Ou se você trabalhar de forma smart, de forma correta, de forma estratégica, é o que vai te trazer o dinheiro. Né? Porque o que acontece? As pessoas precisam de dinheiro. Eu preciso de dinheiro rápido, então eu vou trabalhar. E na verdade, se você trabalhar de forma inteligente, você vai investir e você vai trazer o dinheiro trabalhar pra você. Mas por que eu tô falando tudo isso? Pra você entender os seus padrões também. Quais são os padrões que você gostaria de cortar, de bloquear, de parar? Padrões como comer demais, e isso aí tá te levando pra algo que você não gostaria, que é estar fora de forma. Ou comer coisas industrializadas. Você pode ser até uma pessoa magra, mas você não é uma pessoa saudável. Eu quero que você anote aí, pega caneta e papel e pense quais são os padrões que eu gostaria de mudar. Se você não tá conseguindo encontrar padrões que você gostaria de mudar, faz a engenharia reversa e pensa no resultado que você tá tendo que você não gostaria de ter. Por exemplo, na engenharia reversa, eu não gostaria de estar fora de forma. Eu não gostaria de ter uma conta bancária que sobe e desce o tempo todo. Eu não gostaria de estar sozinha, eu gostaria de ter um marido. Um namorado, um parceiro, uma parceira. Então, pense nos seus padrões e pense no que acontece para que esse padrão aconteça. Você que está acima do peso, o que acontece para você ter o gatilho de sair comendo sem nem pensar? Você nem tá com fome, você nem parou pra pensar no que você tá comendo. Você geralmente sai igual uma draga, abrindo a geladeira e comendo tudo que vê pela frente, né? De repente você tá comendo emoções. Então, você já entende que existe o consciente e o subconsciente. Nesse segundo momento, você vai entender quais são os seus padrões. Você precisa listar os seus padrões para você ter consciência deles e aprender como utilizá-los ou como controlá-los. Utilizando esse exemplo que eu tô falando para vocês sobre a pessoa que come, tá fora de forma, não tá feliz ou só come coisa industrializada, como que você pode controlar esse padrão? E se é um vício ele só pode ser substituído por outro vício que pode ser uma virtude. Como que você pode transformar esse vício em virtude? Então, primeiro a gente tem esse nível de identificar o padrão. Você identificou o padrão, agora você vai aprender a controlar esse padrão. E no terceiro momento, antes de falar do terceiro momento, eu vou falar sobre padrões financeiros, que era um padrão, estou sendo bem vulnerável aqui, tá, gente? Que eu tinha, que era assim, preciso de dinheiro, vou trabalhar. Trabalhava. Aí depois ia lá, gastava tudo. Ai, agora o que aconteceu? Ai, minha conta tá quase no zero. Preciso de dinheiro, vou trabalhar. E não necessariamente esse é um padrão bom. Porque você tá na roda dos ratos, você nunca manifesta, nunca mostra o crescimento. Inconscientemente, eu quis mudar esse padrão, mas eu não tinha toda essa teoria que eu estou
passando para vocês, meus lindos e minhas lindas, agora. Então, só por esse conhecimento que Tony Robbins e Napoleão Hill mostrou para nós, e eu tô aqui abrindo meu coração para você, esse vídeo já merece um like, já comenta aí o que você achou, para que alcance mais pessoas que precisam mudar padrões de comportamento e avançar na vida e crescer e ter sucesso. Joia? Tentando controlar esse meu padrão de ganhar e gastar, ganhar e gastar, ganhar e gastar, e achar que trabalhar duro ia resolver todos os meus problemas financeiros, eu comecei apenas a guardar dinheiro. Eu comecei a guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro. E o que aconteceu? Eu continuava não tendo o resultado que eu queria, que era alcançar o meu primeiro milhão, os meus primeiros milhões, que era desenvolver, que era crescer, que era parar de trabalhar e viver apenas colocar o dinheiro para trabalhar para mim, economizando, assim, minhas palavras para vocês. E aí eu percebi o quê? Eu consegui controlar um padrão antigo, que era trabalhar e gastar, mas eu adquiri um outro padrão que não estava me levando para o meu objetivo final. Mas o que eu entendi? Que é o que o Tony Robbins chama de terceiro passo dentro dos padrões que você tem, é aprender a criar um novo padrão. Que foi quando eu entendi que eu precisava sempre ter renda extra. Que eu precisava desenvolver novas habilidades, porque as habilidades que eu tinha até agora, apenas para trabalhar e guardar dinheiro, não iriam me levar para o próximo nível, que era me aposentar cedo, que era ter a liberdade financeira, que era trabalhar com aquilo que eu gosto, trabalhar porque eu gosto, não porque eu preciso, porque eu tinha aquela necessidade de pagar o boleto todo dia que chegava aqui na minha casa. Então, quando você aprende a criar um novo padrão, você entende que entre aquele estímulo e resposta que o seu subconsciente já respondia, tem um espaço. E agora você vai estar lutando contra esse espaço aqui comigo. Por quê? Você recebe o estímulo, o seu cérebro, ele vai tentar justificar, ele vai te vitimizar e ele vai mentir para você. Vou dar um exemplo disso. Quando eu tinha o padrão de gastar o dinheiro e depois ter que trabalhar para ter o dinheiro de volta e ficava nesse ciclo, quando o gatilho, o trigger, né? Opa, a sua conta está vazia. Qual que era o meu primeiro gatilho? Vou trabalhar duro, preciso trabalhar duro, preciso trabalhar duro. Quando eu tive consciência, que é isso que eu tô querendo trazer aqui pra você, do gatilho e do meu subconsciente, o que eu fiz? Não, eu vou trabalhar inteligente. Eu criei um plano para aquele gatilho, mas esse plano, ele teve que ser construído entre o estímulo e a resposta. Porque quando o estímulo veio, eu já tinha uma resposta construída para o meu subconsciente não tomar conta de mim. É como se você fosse ser assaltada. Tem pessoas que o subconsciente paralisa. E tem pessoas que o subconsciente corre. Mas você sabe que você vai ser assaltada. Então você já se prepara para você ter a reação que você deseja. Né, para o seu subconsciente trabalhar do jeito que você deseja. É a mesma coisa com o seu subconsciente e com os seus estímulos. E tá totalmente ligado, está totalmente, diretamente ligado aos seus resultados. Porque você tem um estímulo, você tem uma resposta, mas você não tá tendo o resultado que você quer. Então, você vai ter que mudar a resposta do estímulo para você ter o resultado que você quer. E para isso, entre o estímulo e a resposta, você vai ter que ter a responsabilidade para crescer e ter a liberdade. Porque se você usar de mentira e de vitimismo, você não vai conseguir sair desse ciclo e você não vai conseguir ter o sucesso que você tanto busca, que você tanto quer. Por isso que eu falo, quando a pessoa, não, eu quero investir no mercado de leilões de imóveis. Você quer mesmo? Ou você só quer
o resultado que eu tenho, porque existe um preço para se pagar. E esse preço é mudar todas as respostas de estímulos que você tem. Especialmente se você vem de uma família que não é empreendedora ou que você mesmo nunca empreendeu, porque você precisa ser muito corajoso e assumir alguns riscos para quebrar alguns ciclos do seu subconsciente. Então, eu quero reforçar algo aqui para vocês. Praticar traz a perfeição? Não. A prática correta traz a perfeição. Então, pense nos resultados que você está tendo e se o que você está fazendo está trazendo os resultados que você quer. E quando o estímulo bater, você falar, meu Deus, esse é meu padrão, já se prepare. Esse é meu padrão. Qual é a reação que eu quero ter? Qual é o padrão que eu quero? E no meu caso, eu vou mais profundo ainda. Eu penso, qual é o padrão que as pessoas de sucesso, dos livros que eu leio, dos cursos que eu faço, têm, para que eu possa ter o mesmo resultado, ou um resultado parecido, ou um resultado diferente do que eu tô tendo. E se você é imigrante, mora aqui nos Estados Unidos, eu quero te desafiar a quebrar padrões financeiros e se tornar um investidor aqui nos Estados Unidos, investindo em carros e casas de leilão, porque a gente ganha na compra e não na venda, e se você comprar certo, a venda é garantida. Vou deixar os links aqui de baixo. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas porque é algo que falou muito no meu coração, é algo que eu aplico todos os dias, não só comigo, mas aqui na minha família, com meu marido, com os meus filhos, e eu quis dividir muito isso com vocês, porque dinheiro, sucesso, felicidade está ligada diretamente ao subconsciente e aos padrões do seu subconsciente que você precisa trazer à consciência e organizá-los antes do trigger, antes do gatilho bater e você reagir e não agir. Ok, gente? Um beijo, fiquem com Deus, amo fazer os vídeos, amo estar aqui com vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando, se tem algum tema que vocês querem que eu abordem aqui no canal. E vejo vocês no próximo leilão. Tchau!